Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre métodos científicos em medicina, o MCM. Eu sou o Rafael. E eu sou o Nicolau, e hoje no Super Podcast vamos conversar sobre um tipo de pesquisa que é muito usado nos trabalhos acadêmicos, especialmente nas revisões teóricas, a pesquisa integrativa. É isso mesmo, muita gente confunde com revisão sistemática ou simplesmente revisão bibliográfica, né? Mas a pesquisa integrativa ela tem suas particularidades. Vamos começar explicando o que ela é? Claro, a pesquisa integrativa é um tipo de revisão que reúne e sintetiza resultados de pesquisa já publicadas sobre um determinado tema. É muito útil porque permite compreender o que já foi produzido, quais são os achados mais comuns, onde estão as lacunas de conhecimento e até sugerir novas abordagens para pesquisas futuras. E o legal é que ela aceita diferentes tipos de estudo também, qualitativos, quantitativos, teóricos, e isso torna a análise mais ampla e rica. Ela é ótima quando a gente quer entender um fenômeno de forma mais complexa. Então agora, para fazer uma pesquisa integrativa direitinho, tem uma estrutura básica que a gente precisa seguir. Vamos falar um pouquinho das etapas, seu Rafael? A primeira coisa é definir o problema ou a pergunta de pesquisa. Isso vai guiar toda a busca bibliográfica. Por exemplo, quais são os efeitos do uso prolongado de telas em crianças em idade pré-escolar? Essa pergunta já delimita o público, que seria crianças em idade pré-escolar. O foco, o uso prolongado de telas e o objetivo, nesse caso, entender os efeitos. Tudo começa com uma pergunta bem feita. Depois disso, tem a definição dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos. Por exemplo, só incluir artigos publicados nos últimos 10 anos, em inglês, português ou espanhol, e que abordem crianças até 6 anos. Exemplo, estudos que falem sobre adolescentes ou que sejam somente opinião de especialistas, se esse não for o foco. Na terceira etapa, a gente faz a busca nas bases de dados científicas, como PubMed, Cielo, Lilacs e outras, utilizando sempre palavras-chave e operadores booleanos, como AND e OR. Por exemplo, Screen Time and Children and Preschool. É importante também anotar quantos artigos apareceram e como você faz esse processo. Isso ajuda a garantir transparência. Depois vem a leitura dos títulos e resumos, para ver se os artigos realmente respondem à pergunta. Os selecionados passam para a leitura completa e aí a gente extrai os dados principais de cada um. Isso pode incluir autores, ano, tipo de estudo, amostra, objetivos e principais resultados. Dá até para usar uma tabela para organizar. E agora é hora de analisar tudo isso. A gente procura semelhanças, diferenças, padrões e até lacunas nos estudos. Por exemplo, você pode perceber que a maioria dos estudos mostra que o excesso de tela afeta o sono e o desenvolvimento da linguagem nas crianças, mas poucos falam sobre os efeitos emocionais. E a última etapa é a apresentação dos resultados, que geralmente segue uma estrutura, com introdução, método, resultados, discussão e também conclusão. Então é como um artigo mesmo. A diferença é que você está analisando o que já foi publicado e não coletando dados novos. Vamos dar um exemplo completo? Suponha que eu queira fazer uma pesquisa integrativa sobre intervenções para melhorar a adesão ao tratamento em pacientes hipertensivos. Nesse caso, sua pergunta poderia ser: quais estratégias têm sido eficazes para melhorar a adesão ao tratamento em pessoas com hipertensão arterial? Aí eu definiria critérios como incluir estudos dos últimos 5 anos, adultos com hipertensão, estudos que testaram intervenções como uso de aplicativos, educação em saúde, grupos de apoio. Depois, você buscaria nas bases, selecionaria os estudos, organizaria os dados e analisaria quais estratégias funcionaram melhor. E pronto, você tem uma pesquisa integrativa. Bom, gente, essa foi a nossa conversa sobre pesquisa integrativa. Esperamos que tenha ajudado a entender melhor esse tipo de estudo. Se você está pensando em fazer uma revisão para TCC ou projeto de iniciação científica, essa é uma ótima opção. Até o próximo episódio do nosso super podcast de MCM. E não esquece de compartilhar com os colegas.